seu amor, a sua graça e bondade para com cada um de nós, em nome de Jesus. Nós vamos para o momento da palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus, ainda que um momento mais breve nós estamos tendo por conta do decreto da pandemia, e eu quero compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração nessa noite, que está lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 11, amém? Mas com certeza o Espírito Santo, ele é aquele que fala ao nosso coração de uma forma perfeita, amém? Se nós colocarmos o nosso coração diante dele, ele vai falar ao nosso coração de uma forma perfeita, em nome de Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 11, em nome de Jesus Cristo. O tema para a mensagem nessa noite é: não deixe o ladrão do tempo roubar o seu tempo. Amém? Não deixe o ladrão do tempo roubar o seu tempo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, amados irmãos: e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé. Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a tua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amados irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer é sobre essa questão de não deixar o ladrão do tempo roubar o seu tempo. Nós falamos muitas vezes na Bíblia que o ladrão vem roubar, matar e destruir. Nas pregações dos dias de hoje, há quem queira tirar para dizer que o ladrão não é Satanás, mas eu creio na palavra de Deus que o é. Tem pastor pregando que o ladrão ali não é o diabo, né? Jesus veio para dar vida eterna, mas o ladrão para roubar, matar e destruir. Ainda que se pensarmos de uma forma abrangente sobre a questão do tempo, que nos passa muitas vezes tão rápido. Você vê uma criança, daí a pouco ela já está grandinha. Ou se olharmos para a nossa vida, desde que nascemos, como nós aproveitamos o nosso tempo na nossa vida. Então o tempo, amados irmãos, é algo precioso, amém? O tempo é algo precioso. Nós estamos vendo isso agora, nesses dias de pandemia, com esses decretos. Nós vemos o quão é precioso o tempo. Às vezes eu ouço as pessoas não querem, por exemplo, ficar um tempo de 1 hora para assistir um culto na internet, mas eles passam horas se deixarem, vendo um monte de coisa diferente. Como nós temos usado o nosso tempo? Como nós temos vivido diante de Deus? Porque o dia, como dizem outras palavras, tem 24 horas, né? Tirando aí os movimentos de rotação e translação da Terra, aquela coisa de geografia que tira os minutos, mas em si, nós contamos o dia com 24 horas. Mas como nós aproveitamos o nosso tempo, é a questão dessa noite. Então, vivemos, irmãos, em um mundo cheio de compromissos e tarefas que temos que realizar dia a dia. Muitas vezes isso nos afasta da presença de Deus. Se não soubermos usar o nosso tempo rouba o nosso momento com Deus. Por mais que você tenha tarefas e ocupações, nunca deixe Deus em segundo plano na sua vida, porque isso pode ocasionar a sua queda. Nunca deixe Deus em segundo plano na sua vida, irmão, porque isso pode ocasionar a sua queda. Se colocarmos Deus em segundo plano na nossa vida, irmãos, nós podemos cair sem menos perceber. Pastor, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que levar o filho na escola cedo, tem que trabalhar, tem que voltar. Eu sei, todos nós temos inúmeros compromissos. Como a pastora às vezes fala com as irmãs, toda mulher, os homens também, né? Não é só mulher que limpa a casa, mas toda mulher tem casa para cuidar. Às vezes algumas falam como só se elas tivessem, todas têm, né? Ou homem ou mulher.
Todo mundo tem os seus afazeres. Da mesma forma que todo mundo tem que trabalhar. Mas a questão é como nós usamos esse tempo na nossa vida. A primeira coisa que eu penso é que a Bíblia já nos diz em Mateus 33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lá vai dizer que as demais coisas, essas coisas que os discípulos ali estavam buscando, que era a preocupação com o alimento, com a roupa, com a vestimenta, com um monte de coisa, serão acrescentados. Mas uma coisa é certa, Deus, irmãos, não tolera o ficar em segundo plano na nossa vida. Porque Deus deve ser o primeiro lugar. Esteja o tempo difícil, esteja o tempo fácil, a questão é, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós precisamos compreender, irmãos, que o diabo, ele é estrategista em nos afastar da presença de Deus, pois ele sabe que quanto mais longe de Deus estivermos, pior será para as nossas vidas. Amém? Quanto mais longe alguém estiver de Deus, pior será para a vida da pessoa. Mais fácil será para a pessoa cair e sair da presença de Deus. Eu falo sempre uma frase que Deus me deu em um livro. O que nos afasta de Deus não serve para nós. Lá eu digo assim, o que me afasta de Deus não serve para mim, não é bom. Tudo que estiver nos afastando de Deus pode gerar, ou melhor, vai gerar problema na nossa vida. Então nós temos que ter cuidado, porque o diabo ele é estrategista, irmãos, em nos afastar da presença de Deus, porque ele sabe o quanto mais longe nós estivermos da presença de Deus, nós estamos propensos a termos uma queda que não dá para mensurar o quão terrível ela pode ser. Romanos 13:12 diz que a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A noite é passada e o dia é chegado. Quando a gente dorme, e principalmente quando você não sonha durante a noite, não parece que a noite passa tão rápido. Você deita, não sei, 11 horas, meia-noite, 6 horas da manhã. Quando era no sítio, a gente falava, o galo já estava cantando, mas agora o despertador já está tocando, né? O meu celular, eu coloquei lá um negócio que eu não sei nem como chama esses. Eu coloquei aqui uma coisa aí do Google, né? Pode nem falar que depois está procurando no Google. Que fala sozinho, procura sozinho, aí quando o dia desperta, tal hora, já pega a minha agenda do dia e já vem a vozinha dela, né? Bom dia. A temperatura está em tantos graus, a mínima e tantos a máxima, à tarde vai ter trovoada ou não vai, ela fala o seu dia. Você tem isso hoje na agenda. Bom dia, tenha um lindo dia. Eu até brinquei para a pastora, tem uma mulher todo dia falando, tem um lindo dia para mim. Eu falei, o quê? Eu falei, você coloca na agenda, está tudo tão fácil, né? Eu falei, não conheço, não, mas todo dia, bom dia, tenha um lindo dia. Eu falei, olha, até as vozes robóticas já falam com a gente, né? Você escreve na agenda, antigamente aparecia escrito, agora você pode ouvir. Então você coloca ali a tua agenda, estipula o teu dia, e o computador, o celular vai te lembrar. Então, às vezes, assim, a gente deixa as coisas passar despercebidos, né, irmãos? Quantas coisas podem nos afastar da presença de Deus, dos nossos familiares, amigos, dos nossos sonhos e propósitos, irmãos? Pensa aí, quantas coisas pode nos afastar da presença de Deus, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos sonhos e propósitos. Nisto devemos pensar. Amém? Porque em primeiro lugar o reino de Deus, mas aqui todas essas coisas. Dos nossos familiares, amigos, sonhos, projetos, propósitos. Porque se não tomarmos cuidados, irmãos, nós vamos somente trabalhar e não vamos ter tempo para a família. Porque para Deus nós já sabemos que tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas não pode ser aquele cristão também, né? Que é um crentão, tem tempo para a igreja, tem tempo para tudo, mas a família fica de lado. Não é assim. Nós devemos dosar o nosso tempo, para ter tempo para a família,
para ter tempo para fazer uma ligação para um amigo, para ter tempo para pensar se estamos cuidando dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, né? Então, o tempo é algo que às vezes a gente não pensa. Então, muitas pessoas estão longe, muitas pessoas, melhor dizendo, estão dentro da igreja, mas longe de Deus. Muitas pessoas estão dentro de casa, mas longe da sua família. Eu estava escrevendo isso e pensando, eu falei, é mesmo, Senhor? Muitas pessoas estão, às vezes, dentro da igreja, mas longe de Deus. Famílias que moram na mesma casa, mas vivem distantes uns dos outros. Então está dentro da igreja, mas longe de Deus. Dentro de casa, mas longe da família. Longe no sentido da forma que deveria estar vivendo, irmãos. E às vezes a gente não pensa, né, nessas questões que são tão importantes para a nossa vida. Às vezes estamos atarefados demais com o trabalho, presos pelos prazeres da vida, e envolve um monte de coisa que a gente tem que pensar algo que eu sempre digo para as pessoas, irmãos. Nós devemos aproveitar a vida que Deus nos deu, amém? Tem um salmo que eu não marquei aqui que diz, esse é o dia que o Senhor Deus fez, alegre-se nele. Então Deus não quer que a gente deixe de aproveitar a vida, de fazer uma viagem, de fazer um passeio, de ter um momento com a família. Deus quer. O que nós não podemos é viver só pelos prazeres desse mundo. Que aí o apóstolo Paulo diz que se nós buscarmos a Deus só por causa dessas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós devemos buscar, a questão aqui é a sabedoria para vivermos o tempo de maneira correta. Então devemos tomar cuidado, irmãos, com tudo que nos afasta de Deus e dos nossos familiares. Devemos tomar cuidado com tudo que nos afasta de Deus e dos nossos familiares, porque o diabo sempre vai estar armando um laço. O diabo sempre talvez vai colocar um trabalho a mais, algo a mais, para você estar sempre atarefado. E aí João 10:10 então diz, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, o diabo quer roubar o nosso tempo, quer roubar a nossa felicidade, alegria, matar e destruir, ainda que alguns digam que não seja o diabo, que seja às vezes situações, ainda que for situação. Pode ser que você você poderia trabalhar 10 horas por dia, ou 8 horas por dia, e você agora está trabalhando 12. Isso pode te prejudicar lá na frente. Mas aí a gente fala assim, mas é porque eu estou pensando no futuro. Eu vou falar algo aqui para vocês depois, sobre essa questão. Nós devemos sim pensar no futuro, mas a nossa vida é hoje. Nada é mais importante do que o presente, porque nós vivemos sempre no presente. Tem alguém aqui que vive no passado, que vive no futuro? Não. Então, irmãos, devemos estar vigilantes. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então tenha tempo para a sua família, porque existem pessoas que tiram tempo para tudo, e para todos, né? Para tudo e para todos, menos para a família. A pessoa tem tempo para tudo e para todos, mas não tem tempo para a família. Às vezes a pessoa é o marido que arruma tempo para jogar bola, arruma tempo para visitar o amigo, para todo mundo, mas não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o marido. Então tem tempo para tudo e para todos, mas não tem tempo para a família. Deus vai estar se agradando disso? Claro que não. Deus não está se agradando disso. Então, irmãos, nós devemos aproveitar o tempo com os nossos filhos, principalmente... Eu estava escrevendo essa mensagem. Principalmente quando eles ainda são crianças. Pois existem tempos perdidos que farão falta no futuro de nossos filhos. Só pais que já têm filhos grandes, adultos, casados, sabem dizer isso melhor. O meu é pequeno, mas eu estava pensando nisso. Sabe aquela questão que eu escrevi por ouvir muitos pais falar, que saudade do meu filho quando era criancinha, ou bebezinho, ou tal coisa, e às vezes nós, atarefados e tantas coisas, eu sei, não aproveitamos alguns momentos, quando poderíamos tirar, pelo menos na semana, alguns momentos para estar com eles.
é ir lá brincar, alguma coisa que para nós não significa nada, mas para eles é tudo. Para eles o presente não vai substituir, eles gostam. Eles têm que entender, é claro, irmãos, todos os filhos devem entender que os pais precisam trabalhar, não vivem só em torno deles, não podem estar só ali, porque o mantimento que vem para casa, o alimento, não é disso que eu estou falando. Eu quero dizer do sentido de momentos, de coisas que nós podemos fazer e muitas vezes não fazemos, vamos só deixando para frente, sem saber se essa frente, esse futuro vai chegar. Então, assim, eu coloquei até aqui, ó, algo. É muito importante trabalharmos e administrarmos o dinheiro para vivermos financeiramente melhor. Mas precisamos observar se não estamos deixando tudo para o amanhã, sem saber se o amanhã virá. Entendeu? Ninguém sabe do dia de amanhã. A Bíblia mesmo diz, basta cada dia o seu mal. Não é que Jesus está dizendo que a gente não tenha que trabalhar, não tenha que administrar, não tenha que pensar. Jesus falou, vai construir uma casa, vai edificar uma torre, planeje. Jesus não falou para fazer de qualquer jeito. O cuidado que eu quero dizer é, sabe aquela pessoa que só deixa para amanhã? Guarda tudo que ganha, vou guardar porque eu tenho que juntar para a minha aposentadoria, mas não vivo hoje. Não compra nem um sorvete para o filho, porque ele tem que sempre guardar para amanhã. E quem sabe o dia de amanhã? Quem vai saber do dia de amanhã? Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos do dia de amanhã. Porque o que nós vivemos é o hoje. Então, não seja aquela pessoa que pensa 100% no amanhã, mas não vive o hoje. Você tem que trabalhar, nós temos que trabalhar com sabedoria, mas vivendo o hoje. Tem pessoa que só pensa no amanhã e deixa o hoje para lá. Então, não deixe o ladrão do tempo roubar a alegria do tempo presente. Eu escrevi essa frase aqui, principalmente hoje. Ela é um pouco longa, mas presta atenção nisso. Ó. Não deixe o ladrão do tempo roubar a alegria do tempo presente. Porque por mais que saibamos que existe o passado, o presente e o futuro, verdadeiramente nós estamos vivendo sempre o presente. E é esse tempo que precisamos aprender a aproveitar. Ninguém aqui está vivendo no futuro e ninguém aqui está vivendo no passado. Nós estamos vivendo sempre o presente. Claro que o nosso presente é o que nós semeamos para o nosso futuro. Mas tem gente que está lá preso no passado. Outros estão lá no futuro. Hoje passou um moço aqui, fazia tempo que eu não via, ele mudou. E ele veio me contar uma situação, o trabalho dele, ele veio pedir oração e ele estava ali preocupado e queria que eu orasse, queria que desse uma palavra de uma atitude que ele teve no trabalho. Eu falei, você já tomou atitude, você falou que você já queria falar, agora o tempo já passou. Não adianta eu te dizer se foi certo ou errado, a questão é de agora para frente, entendeu? Então, às vezes a pessoa quer, né, e não é assim, irmãos, o passado passou. Estamos no presente, e é o nosso presente, o que a gente semeia hoje, que vai estar o amanhã. Então, nós precisamos aprender a aproveitar o tempo presente e trabalhar no tempo presente, amém? Isso foi o que Deus falou no meu coração, irmãos. Talvez de uma forma rápida, mas simples. Por quê? Tem gente, você já viu aquela pessoa que ela não consegue viver bem hoje, porque ela está parada lá no tempo, no que ela fez de errado, na cabeçada que ela deu na vida, no passado, nos problemas que ela teve, no lamaçal que ela foi presa um dia. Irmãos, a Bíblia nos diz que Cristo nos libertou para sermos de fato livres. Ele não nos quer na prisão da escravidão. Às vezes eu falo, principalmente, até mensagens de casais, que tem maridos e esposas, eu nunca prego para um só, maridos e esposas que às vezes estão presos em relacionamentos passados, que foi um relacionamento ruim, e traz aquilo para o casamento e não consegue viver bem, não consegue se dar bem com o marido, com a esposa, porque está sempre lembrando daquela pessoa que maltratou ela, que maltratou ele. Ou talvez de um pai, de uma mãe, de alguém que maltratou, está sempre na cabeça, um dia será que vai me maltratar também? A pessoa não consegue viver porque está lá presa no passado. Por mais, irmãos, que um dia nós tivemos erros na vida que nos aprisionava, se você ficar com a mente naquele medo, o medo te domina. Nós temos é que vigiar.
lembrar de onde nós caímos um dia para nunca mais voltar para lá, mas não viver por medo, que o Senhor não nos chamou para viver por medo. E nem tampouco tem pessoa também, né, que assim, ela é tão assim medrosa no sentido de arriscar, de investir. Não é isso também. Porque tudo que a gente vai fazer na vida, e se você for conversar com os grandes empresários, eles arriscaram para chegar em algum lugar. Não tem como você ter sucesso sem ter risco. Então, no tempo presente, você vai ter que arriscar para colher lá na frente, às vezes, um investimento. Não é dessas coisas que eu estou falando. Eu estou falando da gente saber aproveitar, viver o tempo presente, investindo, trabalhando sim, mas vivendo. Porque tem pessoa, aí talvez você já me ouviu falar, e eu já vou terminar a mensagem, aquela pessoa que fala assim, não dá para mim fazer isso, porque eu ainda estou fazendo tal coisa. Eu estou investindo para mim ter aí umas 4, 5 casas, quando eu aposentar, aí eu vou aproveitar a vida. Não, você tem que investir. Eu falo sempre para as pessoas, se você puder, para quando você aposentar, ter. Mas invista vivendo. Amém? Não deixe de viver para fazer. Mas se eu for viver tudo, não é você esbanjar, é não deixar de viver. Vamos supor, você ganha R$1.000, eu jogo sempre o salário mínimo, né? Que é mais difícil, né? 1.100, você ganha R$1.000. Vamos supor que você investe 10%, R$100 por mês para a tua aposentadoria. Aí você tirou 20%, sobrou 80%, guardou aquilo lá para o seu investimento, daqueles 80% você tem que pagar um monte de conta, mas você tem que viver também. Você tem que viver com a tua família. Para quem ganha menos, sempre é mais difícil, mas não se engane. Tem pessoas que ganham rios de dinheiro, ou ganha bem, mas não sabe administrar. E quem não sabe administrar o tempo, irmãos, vai ter problema com dinheiro. Você pode ter certeza disso. Que quem não souber administrar o tempo, ele tem problema com dinheiro. Ele vai perder dinheiro. Porque perder tempo também é perder dinheiro. Entendeu? Então, na verdade, irmãos, é uma questão de administração. Só que há esse ladrão do templo sempre jogando algumas coisas para tirar a sua energia. Chega, né? Eu sei que é o cansaço dia a dia. Tem dia que a gente está, como diz, quebrado, né? A pessoa fala que está só o bagaço da cana, né? Está só o bagaço da laranja. Filho, hoje não dá nem para a gente conversar, para a gente brincar um pouco. A esposa fala para o marido, passa longe de mim, que eu já estou dormindo em pé, ou vice-versa. Eu sei que tem dia que a pessoa está cansada, mas tudo depende do nosso tempo. Sabia que as coisas começam quando a gente acorda? Dependendo do jeito que a gente acorda e que a gente começa o dia, a gente vai levando aquele dia. Né? É que nem academia. A gente não dá conta de fazer, porque nos primeiros dias, a gente tem que persistir. Caminhada, academia, seja lá o que for, exercício. E na nossa vida tudo é assim, irmãos. Se nós não batalharmos para aprendermos a lidar com o nosso tempo, nós vamos estar colhendo sempre sérios problemas. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite e que você não perca tempo, porque o tempo é precioso, sabe? Deus, ele é perfeito no seu tempo. Senão Deus construiria o mundo num dia só. Um dia ele fez uma coisa, um dia ele fez outra, um dia ele fez outra, um dia outra, um dia outra. No 7º dia, Deus acabou toda a sua obra e ali não precisou fazer nada. Tem dia para trabalhar, tem dia para tudo, tem dia para descansar, tem dia para se alegrar com sua família, tem dia para tudo, irmãos. Amém? Nós temos que ter dia para tudo, tem que separar esse dia. Porque vai passando o tempo, tem dia para namorar, tem dia para correr, tem dia... A gente tem que saber ter sabedoria para tudo. Senão, irmãos, a queda pode ser grande na nossa vida sem a gente perceber que a gente não soube administrar o nosso tempo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, foi ministrado, ó Deus, nessa noite, a cada um dos corações que aqui estão, cada pessoa, Senhor, que nos acompanha por meio dessa live, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá abençoando, tocando em cada uma. Abençoa, Senhor, a Raquel, a Ana Paula, em nome de Jesus. Cada pessoa, Senhor, a Luciana. Abençoa, meu Deus, a irmã Bruna, meu Pai,
que também está com suspeita, Senhor, de Covid, que o Senhor possa tocar a vida dela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, curando de toda enfermidade, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, a vida da Gislaine, Senhor, em nome de Jesus, e as demais pessoas que estiverem aí nos acompanhando por meio desta live. Pai, nos dá sabedoria para usarmos o tempo da forma correta, conforme a tua perfeita vontade. Toca aqueles que estão enfermos, Senhor, em nome de Jesus. Toca aqueles que estão em prisões. Liberta, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, dá paz àquele que tem estado atribulado, ansioso. Pai, abençoa a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. E abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para nós vivermos com mais sabedoria, meu Deus, na nossa vida, com a nossa família e na tua presença, para que nada roube, Senhor, o tempo que deve ser dado, em primeiro lugar a ti, também aos nossos familiares, aos nossos sonhos, projetos e propósitos, e a todas as coisas que possamos fazer no tempo certo, em nome de Jesus. Amados irmãos, que Deus abençoe cada um aí, em nome de Jesus Cristo.